Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe essa tarde de segunda-feira. Eu quero, nesse momento, trazer para o teu coração uma palavra sobre o poder da oração. E me veio ao meu coração a memória de alguns versículos que nos fortalecem sobre a questão de orar, de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E a palavra que eu quero trazer nesse momento se encontra em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, 12 e 13. Medite comigo nessa passagem, que ela vai lhe trazer uma fortificação do que pode fazer o poder da oração. Oração é uma ferramenta que não pode jamais faltar na vida daquele que se diz ser cristão, daquele que quer ter uma intimidade com o seu Criador, com o seu Deus. Então, a palavra do nosso Senhor vai dizer, no versículo 11 de Jeremias 29, aí o Senhor diz, ao teu respeito, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, então veja, entenda, então me invocareis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Aqui já nos mostra que os pensamentos do Senhor Deus a nosso respeito não é pensamento de mal, não. São pensamentos de bem. Bem que a Bíblia ela vai nos informar que o Senhor Deus castiga aquele a quem ama e corrige aquele a quem Ele quer bem. No versículo 13 vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Tiago 4:8. O Senhor Jesus nos diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Sabemos que a oração ela nos ajuda a ter uma vida de santidade. O crente que não ora, ele está precisando de reforço espiritual. E para se alcançar isso, tem que orar, tem que dobrar o joelho, tem que buscar o seu Criador, para termos uma intimidade com o Pai, temos que estar em constante oração.
E a oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. Sem oração, nós não chegaremos a lugar nenhum. Poderemos aprender com o Senhor Jesus que a sua vida aqui na terra, ele sendo o próprio Deus, ele orava constantemente. Ele não cessava de orar. O Senhor Jesus, ele nos traz vários exemplos na Bíblia, aonde eu me apego muito, quando ele sobe ao Monte Getsemane para orar, e ele convida a Pedro, a Tiago e a João, porque isso aconteceu depois da última Santa Ceia. Jesus sabia o caminho que ele iria passar, mas ele continuou buscando ao Pai. E sempre ele dizia em suas orações: Pai, eu sei que sempre me ouves. E o Senhor Jesus, quando costumava orar, ele começava pela noite, ia pela madrugada até o amanhecer. E vejamos que no Monte Getsemane, Jesus, enquanto estava orando, os discípulos estavam dormindo. Jesus vai pela primeira vez, aí eles perguntam, não pudessem nem sequer passar uma hora de oração? Pois vigiai, porque verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a nossa carne, ela precisa de um reforço espiritual. E só podemos alcançar a vitória em nossa vida através da oração. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento que o Senhor Jesus orava, as gotas que desciam do seu rosto de suor transformavam-se em sangue. Veja aquele momento que o Senhor Jesus passou, mas em momento nenhum ele contestou com o Pai. Ele chegou a dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feito a tua vontade. E assim, Jesus, ele passou o belo caminho do mártir até aquela cruz que carregou, aquela coroa de espinho na sua cabeça, levou aquele madeiro pesado, ele foi crucificado naquela cruz, e em momento nenhum ele reclamou. Vejamos que o crente que ora, o crente que busca a presença do Senhor, ele não anda reclamando da vida, ele não anda murmurando das coisas. Ao invés disso, ele vai, dobra seu joelho e entrega tudo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é a nossa propiciação. O que dizer a nossa propiciação? É que ele é o nosso advogado. Ele é quem intercede por nós na dificuldade, nas lutas, naquilo que nós não podemos fazer, ele intercede por nós. E a propiciação foi aonde aplacou-se a ira de Deus contra nós todos. Hoje, tudo que nós pedimos ao Pai, o nosso Deus, é em nome do Senhor
Jesus. Não é verdade? Então podemos observar como temos, por exemplo, alguns homens da Bíblia que viviam em constante oração. Vou citar somente um, mas tem vários. Vamos nos lembrar de Daniel. Vamos nos lembrar de Sadraque, Mesaque, Abdenego. Porque foi que Sadraque e Abdenego, quando lhe lançaram na cova, no fogo, na sarça, ali dentro daquela fornalha, onde o rei mandou aquecer 7 vezes mais, e quando o rei olha para ir para dentro daquela fornalha, ele pergunta, espamado, dizendo: não fomos 3 que lançamos dentro da fornalha? Pois eu vejo 4. E o 4º homem, ele tinha a semelhança dos deuses. Quem era? Jesus. E nem o fio do seu cabelo se queimou naquele momento. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego vivia em constante oração, não se dobrava diante de outros deuses. E olhamos também para Daniel, no capítulo 6 de Daniel, quando Daniel foi jogado nas covas dos leões. Mas antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, vai nos dizer no capítulo 10 de Daniel 6. Veja o que diz. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel orava constantemente, buscava ao Senhor. Ele tinha uma intimidade com o seu Deus, com o nosso Deus. E para termos essa intimidade, nós temos que orar. Sem a oração, não tem efeito. Um pregador, ele pode pregar, ter sua teologia, o seu bacharel, preparar um estudo, um esboço, mas a primeira coisa que ele tem que fazer é orar ao Senhor. Até para ele escolher um texto na Bíblia, na palavra de Deus, ele tem que pedir ao Senhor sabedoria, entendimento e visão espiritual. Se assim não fizer, ele vai ficar à deriva. Então, meus amados, que nós possamos aprender essa lição com vários homens que oravam ao Senhor. O profeta Elias foi um que subia ao Monte Carmelo para orar, quando ele profetizou ao rei Acabe que iria passar 3 anos e meio sem chover. Mas ele, depois dos 3 anos e meio, ele mandou um recado para Acabe aparelhar o seu carro, porque o Senhor Deus ia mandar chuva. Mas podemos aprender aí que Elias, sendo homem de Deus,
A Bíblia vai dizer que ele se ajoelhou, dobrou seu joelho e colocou entre as pernas e chamou o seu servo e disse: vai até a beira do mar e vê se vê alguma coisa. E o seu servo foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E sempre que ele retornava, ele dizia: não vejo nada. Mas o profeta continuou orando. Ele não desistiu do seu propósito, porque ele tinha intimidade com Deus. E ele não desistiu. E disse: vai mais uma vez. Quando ele chega à beira da praia, ele diz: meu Senhor, eis que vejo uma pequena nuvem como uma mão de um homem. Glória ao nome do nosso Deus. Então o segredo é não desistir. Por mais que você tenha orado, por mais que você tenha buscado e você não esteja vendo nada acontecer, mas tudo está na vontade permissiva do Senhor. Busque. O Senhor Deus disse lá em Provérbios: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Daniel orava pela manhã, pela tarde, pela noite, e ora lá pela madrugada também. A oração do justo, ela vale muito em seus efeitos, como eu já falei. É a oração do justo. Vamos ver o que nos diz lá em Daniel ainda no capítulo 9 e no versículo, se não me engano é o 3. Vai dizer assim: eu dirigi, Daniel disse, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração, rogos em jejum e pão de saco e cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus e confessei a Ele: ah, Senhor Deus, grande e tremendo. Escute, observe, leia a Bíblia. Então Daniel, ele se cobria de saco como em forma de humilhação perante o seu Deus. Ele diria o quê? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor. E ele orou. Foi quando alguns dos prefeitos se levantaram contra Daniel, levantaram calúnia sobre Daniel, e o rei gostava muito de Daniel, mas a palavra de rei não poderia voltar atrás. Mas o Senhor era com Daniel. E qual foi o que aconteceu? Jogaram Daniel na cova dos leões. Criamos que naquele momento os leões estavam o quê? Famintos, com fome. Mas eles passeavam ao redor de Daniel. Aleluia! Glória a Deus! E vamos ver que a vitória de Daniel veio através da oração. E o Senhor Jesus, Ele nos ordenou: orai sem cessar. Todo aquele que busca a face do Senhor continuamente o achará. Vai encontrar.
a sua força, irmão, em ser vitorioso, tanto no âmbito espiritual como no âmbito material, vem através da oração, do jejum, da consagração. Porque o crente que não ora, ele está precisando se converter novamente, se tornar uma nova criatura. Leia a Bíblia, conheça as Escrituras, é por ela que você pode ter conhecimento do Senhor Deus. Sem oração, você não chega, ou eu não chego a lugar nenhum. Mas é como o Senhor Jesus nos ensinou, oração do Pai Nosso. Quando for dormir, ore e medite no Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Ao amanhecer, leia o Salmo 3 e o verso 5. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para você nesse momento. E ainda eu quero deixar ainda em Daniel, no capítulo 12 e o versículo 13. Escute bem. Ainda vou apontar o dedo para você. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Coisas amargosas ainda vêm por aí. E a oração, ela é a alavanca do crente. Jesus orou constantemente. E se eu e você não orar, nós vamos sempre ser como um menino tomando leite que não nos alimenta espiritualmente. A oração, ela é a chave da vitória. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, Deus te proteja. Aqui quem fala é o presbítero Carlos Lima. Meu canal no YouTube é Presbítero Carlos Lima. Você querendo entrar lá, seja bem-vindo. E que a graça do Senhor Jesus te alcance e nos abençoe. Jesus te ama e eu também. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém?